Abençoe. Vamos ler aqui em Gênesis 6. Aniversário do Zé Carlos, né? Ele já falou. Deus abençoe a vida do Zé Carlos. Quantos aqui amam o nosso diácono? Amém. Amém. Muito especial para nós, né? Sua família, suas filhas, milagres. Gênesis 6, 5. Seis, 5. Apenas esse versículo aqui, depois a gente vai ler outros, mas no decorrer, né? Sentados. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Senhor Deus nosso Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, Pai. Oh Deus, fale nossos corações, Senhor, nos abençoa nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se sentar. Irmãos, eu vou falar um pouco aqui sobre pensamentos. Estava refletindo, né, sobre isso. Eu anotei aqui algumas escrituras aqui, e aí a gente, possivelmente, vou fazer igual o Naldo, vou pedir para alguém ler. Então, eu vou falando aqui. Gênesis 6,5 a gente leu, vou repetir. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. A gente percebe que tudo vai, o princípio é tudo ali no pensamento, né? Onde está o nosso pensamento é onde está o resultado, o nosso resultado, né? O que a gente está pensando é o resultado da nossa vida, né? O que a gente pensa diariamente é o resultado, é o que vai acontecer com a gente. E aí eu já li uma vez que nós somos, ou nós nos tornamos aquilo que pensamos. Aí eu vi algumas pessoas dizendo que não, é mentira isso. Mas de acordo com o que eu vi aqui, eu percebi que depende de o que você vai levar em consideração a isso, né? O que você vai fazer depois com os pensamentos que vêm na sua cabeça. Qual é a sua atitude? A gente vai ler aqui bastante. Qual é a sua atitude depois disso? Que é o que vai, de fato, você vai ver que se você vai se tornar isso, ou se é uma mentira, né? Ou se de fato é uma mentira, como eu falei. E a gente já ouviu falar também da lei da atração. Já ouviram falar? A lei da atração? E ela está ligada à fé também, né? A lei da atração é utilizada mais no mundo, né? Aqui a gente fala da fé. E aí vamos ler aqui em Marcos. Primeiro a gente lê o livro de Marcos, depois a gente lê Gálatas. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Deu João, irmão Figueiredo? Está na prova? Está na escola? Marcos 11, 24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que a recebereis, e tê-las-ei. Essa é a lei da atração, né? Que a gente escuta que se você estiver visualizando tanto algo, isso vai acontecer. E é verdade. Só que está muito ligado à fé. E às vezes a gente só fica no natural, né? Não, eu quero isso, mas se crerdes de todo o coração, você vai receber. Mas também tem um lado ao contrário. Se nós fixarmos nossos pensamentos nas coisas negativas,
Porque muito vem na nossa mente. A gente vai ler isso mais para frente. E a gente vai ver que acontece não só comigo, não só com os irmãos, já aconteceu com os Davi, nosso profeta, a gente vai ler. E aqui diz assim, novamente, 11:24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que a recebereis, e tê-las eis. Essa é a lei da atração. Ela realmente existe. Não é verdade? Acontece. Quando a gente fixa o positivo, não, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Muitas das vezes acontece, né? E isso também acontece do lado negativo. Em Gálatas agora, Gálatas 6:7. Confirmando o que a gente está refletindo aqui. Gálatas 6:7. Pode ler, Naldo, por favor? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A minha tradução aqui: não vos enganes, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso, irmãos, está relacionado às atitudes, o que nós fazemos, e também relacionado aqui no nosso pensamento. Então, tudo que você pensar, você vai colher isso. Se você tomar como verdade, porque muitas das vezes o inimigo ele vai colocar algumas coisinhas, a gente vai ver, a gente fala que o inimigo ele muitas das vezes fala a verdade, mas isso depende se você vai tomar isso como verdade, porque na Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então vai depender de você se você vai tomar isso como verdade. Então o que ele falar, se você acreditar, realmente é uma verdade. Mas a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele converteu um não, né? Ali, ele colocou um não ali para Eva. Se comerdes, não morrerás. Ele falou uma verdade e uma mentira. Ele trocou ali e ela tomou como verdade realmente. Mas ali foi toda a origem do pecado, né? Então, não vos enganes de Deus, não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Está nas atitudes, está nos nossos pensamentos. Tudo que a gente estiver ali fixando, isso é verdade. E aí o diabo vem e coloca alguma coisa na sua mente assim, que você é fraco. Aí você, eu sou fraco, realmente eu sou fraco. E aí daqui a pouco isso se torna uma verdade na sua mente. E acabou. Aí você está derrotado. Mas a gente vai ver que eu, você, aqui na Bíblia a gente está sujeito a isso, diabo. E a gente percebe que tudo é na mente, né? Quando vocês já ouviram falar, né? Quando você vai querer fazer uma dieta ou mudar algum hábito, sempre fala assim, ó, tem que mudar a sua mentalidade primeiro, né? É igual quando a pessoa começa a investir. Não, tem que mudar a sua mentalidade primeiro. Se você investir com a mente passada, não vai adiantar nada, né? Isso é verdade. Se a gente criar novos hábitos, não mudar a mente, não adianta de nada. Então a gente percebe que tudo está no pensamento. E aqui na Bíblia, irmãos, Deus ele se preocupou muito com isso. Porque a gente vai ver aqui Davi se lamentando. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui em Salmos. Depois a gente lê Mateus. E aí a gente vai chegar lá. Salmos 38. A gente vai ver esse primeiro caso, depois a gente continua. Salmos 38, 4, 6, 8. Pois as minhas iniquidades subiram para a minha cabeça. Como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Minhas feridas pedem e são corruptas por causa da minha tolice. Aí aqui Davi está se lamentando, está assim, ó, descendo o seu nível. Porque ele já, aquela pressão da mente já está tão forte que ele cometeu aquele pecado, que ele não está aguentando mais. Eu estou atribulado,
Estou grandemente curvado, vou pranteando o dia inteiro. Agora, pois os meus lombos estão cheios de uma repugnante doença, e não há solidez em minha carne. Aí quando você está assim naquela preocupação, acontecendo algumas coisas na sua família, acontecendo algumas coisas ao seu redor, você começa a alimentar isso. Eu não aguento mais, eu não tenho mais paz, acabou a minha paz. Aí você muda a etapa, vem uma notícia boa, daqui a pouco uma ruim de novo. Essa é a vida cristã, né? A gente resolve um problema, hein, Marlene? Vem outro problema. 8. Eu sou fraco. E aí você declara: eu sou fraco e dolorosamente quebrado. Davi aqui está se humilhando, o grande rei Davi. Eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti, e o meu gemido não é escondido de Ti. Aí daqui a pouco a gente vai ver um diferencial. Mas esse aqui não é o rei Davi, segundo o coração de Deus, desse jeito. Olha como ele está. E muito menos a gente, irmãos. Isso aqui nos causa até um conforto. Quando a gente está sob pressão, nesse dia a dia aí, tanta coisa acontecendo, né? A gente abre a Bíblia e vê o grande rei Davi, aquele que matou Golias, aquele que enfrentou, ó, esse daí está mexendo com o exército de Deus vivo, enfrentou Golias com força. Está aqui, ó. Minhas feridas fedem e são corruptas por causa da minha tolice. Estou atribulado, estou grandemente curvado. Vou pranteando o dia inteiro. Aqui ele está, ó, se rebaixando. Consequências do pecado, né? Aqui foi um momento depois que Davi cometeu o pecado. E a gente percebe, irmãos, que se a gente alimentar o nosso pensamento, a gente vai começar a agir pela razão. E aí que está o problema. Se a gente alimentar muito, né? O pastor Raul Júnior pregou uma vez, não sei se os irmãos recordam: não fique preso por muito tempo no seu próprio entendimento. Por quê? Porque você acaba ficando na sua razão. É igual quando você vai fazer alguma compra, você olha assim: nossa, que legal, bonito, vou comprar agora. Você está na emoção. Aí de repente, se demorar um pouquinho essa compra, você começa a pensar um pouco, né? Aí está demorando um pouco, aí tu já... se o vendedor for ali no estoque, aí tu já começa a pensar: aí vai olhando, não tem um mais barato, e eu acho que tem desconto, e eu acho que... não, depois eu volto. É a razão. Você começou a pensar muito. E aí que está o perigo. Quando você pensa muito no seu próprio entendimento. Ele contou até uma história, eu vou contar aqui com vocês. Ele contou até uma história que teve um rapaz, talvez vocês vão se recordar dessa história. Ele estava num Fusca e ele estava fazendo uma viagem, né? E de repente esse Fusca ficou ruim já, quebrou o Fusca. E aí estava passando um carroceiro, né? Um cavalo. E aí ele falou: ó, preciso de ajuda aqui para consertar meu Fusca. Você conhece algum mecânico e tal? Aí o carroceiro falou: olha, eu não consigo te ajudar aqui porque na verdade era só ele e o cavalo, né? Mas tem um mecânico aqui na frente, 5 quilômetros. Tem um mecânico aqui. E aí ele estava saindo, mas ele virou e falou assim: ó, mas esse mecânico aí, ele é um pouco ignorante. E aí ele ficou com aquilo ali. Aí esse rapaz do Fusca falou: tá bom. Aí começou a andar, aí daqui a pouco você começa no seu próprio entendimento. Mas ele falou que é ignorante, eu também sou, né? Então, se ele fizer alguma gracinha comigo, eu vou devolver na mesma gracinha. Aí vai andando. Aí 2 quilômetros vai alimentando aquela coisa. Mas 3 horas, de madrugada, tá? Eu vou bater na casa dele, ele vai querer gritar comigo, eu vou gritar de volta também, então. Não sei, então. Aí foi chegando, passou 5 km. Ele alimentou tanto aquele sentimento ali, ó. Quando ele bateu na porta, que aquele rapaz abriu a porta, ele já falou: ó, eu sei que tu é ignorante, eu também sou, então não quero saber, estou indo embora. Aí o rapaz fala assim: eu já vi de tudo nessa vida, mas esse daí é doido.
Irmãos, isso aí acontece. A gente alimenta tanto as coisas na nossa mente que é mentira. O diabo que vai alimentando essas coisas e você toma como verdade. É por isso que a mensagem é essa. Pensamentos, cuidado com seus pensamentos. Será que nós somos aquilo que nós pensamos? O que você está alimentando? A gente leu aqui em Gálatas. O que você está alimentando? Na sua mente. É importante as suas atitudes também, mas a sua mente. Será que eu estou alimentando pensamentos ruins? Será que eu estou alimentando coisas negativas? Às vezes tem, né? A gente alimenta tanta coisa. Não, isso vai... Eu tenho conhecido assim. Ó, cuidado que é perigoso aí. Ó, é bem próximo desse conhecido. Eu cheguei aqui em São Gonçalo, aí ele veio aqui comigo em São Gonçalo, ele, ó, aqui nesse bairro aqui, se você entrar, sai sem cabeça. O que é isso? Acontece, é aquele... sua negatividade. Eu falei, que isso? Mas eu moro aqui, mano. Nunca vi ninguém sem cabeça. Tão calmo, né? O irmão Figueiredo foi lá e falou na frente da igreja lá, ó. Aqui não é assim não, né, irmão Figueiredo? Aí todo mundo já abriu os olhos. A área do Zé é tão calma, né? Tão calmo, né? A irmã Eliene, a Alice também. E às vezes a gente alimenta tanto isso, né, irmão? Esses pensamentos, e o perigo está aí. Deixar esse pensamento se tornar verdade. A gente viu Davi aqui, cabisbaixo, pedindo misericórdia. O peso da pressão do pecado era tanta que ele estava como um derrotado. E Davi estava dando conta? Não estava dando conta não, irmãos. A gente também não dá conta não, é Deus. Deus que te sustenta, é Deus que sabe o que você vai passar, é Deus que muitas das vezes permite que você passe por isso, e é Ele também que vem e te resgata, é Ele também que vem e te dá graça. O grande rei Davi, sofrendo isso aqui, conquistas e conquistas, guerras e guerras, conquistou territórios, matou gigantes, matou um urso, matou um leão, por causa de um pecadinho, tá assim? Mas não, irmãos, a gente não dá conta não. É a realidade. Mateus 9, vamos ler um pouquinho mais. Mateus 8. Um outro exemplo. Mateus 9, 1, 4. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Que coisa linda, né? Filhos, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Mas aí olha aqueles com aquela mente carregados com seus pensamentos negativos. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Irmãos, Ele sabe o que nós estamos pensando. Aí eu fico pensando, o que aqueles escribas pensavam, né? Naquele Jesus operando milagres ali. Talvez a mãe de um deles estivesse doente. Já pensaram nisso? A gente tem familiares, né, que estão enfermos. Talvez aqueles escribas ali, cheios de teoria, tivesse talvez um pai doente em casa, um parente, e eles estavam preocupados em dizer que Jesus estava blasfemando. Que oportunidade que aquelas pessoas perderam ali por causa, teorias, pensamentos, vai deixando alimentar aquelas coisas. Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Ô irmãos, olha a oportunidade que aqueles
estavam ali, estavam tendo. Deus ali dizendo, ó, seus pecados estão perdoados. A gente viu esses dias que é um privilégio. O Umbanda fala que é um privilégio você cometer algo e ser perdoado. Deus ele joga no mar do esquecimento. Quando a gente entende a profundidade disso, nós somos humanos e falhas, a gente não esquece, né? Cometem algo com a gente até perdoa, mas esquece, Zé? Não esquece não, mas Deus esquece. Ele não lembra, ele joga no mar do esquecimento. Quantos pecados tinham aqueles escribas ali? Eu creio que muitos, somos falhas humanos. Eles poderiam ter seus pecados perdoados, mas eles estavam, ó. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? Porque a gente pensa tanta coisa ruim, né? É porque é o inimigo, irmãos, que coloca essas coisinhas. Lembra? Não foi uma só encontro com Eva. Foram vários, até aquilo ali se tornar verdade, até ela cair. Foi uma visita, foram 2 visitas, 3 visitas, foram vários encontros. E a gente está sujeito, não está? Tiago 5,17 diz, né? Elias era sujeito às mesmas paixões. Elias também teve suas dificuldades. Estamos sujeitos a ser dominados pelos nossos pensamentos. Estamos sujeitos a ser dominados pelos nossos pensamentos. Vamos ler um pouco mais? Mais um exemplo aqui, olha só. 1 Samuel. Quem abrir primeiro aí pode ler. 1 Samuel 18. Primeira Samuel 18:7. Essa eu não consegui colocar o post-it aqui. O cântico das mulheres do livro de Saúl. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 8. Então Saúl se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que me falta senão só o reino, só o reino. E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi em suspeito. Irmãos, o que Davi cometeu contra Saúl? Ele ajudou, ele matou o gigante, ele salvou aquele povo. E de repente Saúl só ouviu assim, ó. Não. As mulheres falando, eu vou repetir aqui, irmão. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saúl matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Eles estavam ali conversando, cantando. E Davi matou seus milhares e Saúl ficou muito nervoso. Cuidado com seus pensamentos. Às vezes a gente ouve alguma coisinha e toma como verdade aquilo. E de repente elas estavam ali conversando e Saúl, Davi matou seus 10 milhares e Saúl, como se assim, então Davi é maior do que eu? Então tem alguma coisa errada aí. E ele alimentou aquilo e a gente sabe que começou aqui, né? A gente conhece a história de Saúl. E o que mais pode ele? E Saúl ficou muito nervoso, as palavras o desagradaram. E ele disse: elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim elas atribuíram somente milhares? E o que mais pode ele ter além do reino? E Saúl ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E dali, irmãos, Saúl foi perseguindo Davi sem motivo nenhum.
Ele não tinha motivo nenhum. E às vezes a gente cria alguma coisa na nossa cabeça sem motivo nenhum, que está só aqui. Às vezes a gente fica com medo de algo que nem aconteceu. Quantas vezes você já ficou com medo de algo que nunca aconteceu? Acho que vai acontecer isso aqui agora. Eu acho que aquela ansiedade nunca aconteceu. Eu acho que eu não sei. E nunca acontece. E nunca acontece. Eu acho que eu vou morrer. E não acontece. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Aquele hino não fala: eu não morrerei enquanto Deus não cumprir esse propósito. Irmão, você não vai morrer não. Enquanto Deus não cumprir esse propósito, você não vai morrer. Eu não morrerei enquanto Deus não cumprir esse propósito. Aí você vê Davi aqui, despedaçado, querendo a morte. Jó também queria a morte. Você vai ver, né, não nesse salmo aqui, mas Davi, ele quis a morte quando seu filho Absalão morreu. Ele, nossa, eu queria ter morrido junto, né? Trocar, eu acho que ele fala trocar. Você vê que às vezes a pessoa quer a morte, mas Deus, ele ainda precisa cumprir o teu propósito na sua vida. E muitas das vezes a gente está nessa pressão, esses pensamentos, e a gente... E aí? Aí Saul vem, por causa que ouviu uma coisinha, persegue Davi todo o resto, e ele perde a confirmação do reino. A gente leu esses dias, né? Que ele estava tão ansioso ali que tomou até atitudes erradas. Então, o tempo todo, por causa de uma coisinha, o seu reinado foi se definhando, foi se despedaçando. E a gente percebe que aconteceu também com o nosso profeta. Sério, Lucas? Com o nosso profeta? Sim. Nós vamos ler aqui. Deus sabe o que nós vamos passar. Deus sabe o que você vai passar, irmão. Vou ler um pouquinho aqui, nesse livro aqui, livro 2. A vida sobrenatural do profeta. Página 108. Para a gente chegar no fim. Aconteceu com Davi, aconteceu com Jó, Elias. Assim que abriu os olhos, ele viu o que pareceu como que um lenço negro cair entre Sharon e ele, quando sua esposa e sua filha estavam morrendo. Vocês lembram o que aconteceu? E ele tinha visto a mesma coisa enquanto orava por Hope no Natal passado. Hope tinha acabado de morrer. Ele sabia que Deus tinha recusado sua oração. Este instante foi o momento mais incerto de sua vida. Ajoelhando-se no duro piso da ala de isolamento do porão, com sua filha de 9 meses de idade morrendo diante dele, o tentador veio. Aí nessas horas, irmãos, sempre tem o tentador. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Amém. Mas nessas horas também o diabo se aproveita, porque ele vê a sua fragilidade, ele vê os seus pensamentos. Então o irmão Brando, ele estava tão coisa assim, que ele não estava sabendo o que fazer. Perdeu sua esposa, estava perdendo sua filha e estava abalado. Aí o diabo vai lá e aproveita desses momentos. E ele sussurrou. E olha o que o inimigo faz com a gente. Você diz que Deus é amor? Isto é amor? O quanto você tem pregado sua palavra e quão duro você tem tentado viver por ele? E agora, quando isto vem à vida do seu próprio bebê, ele te abandona? Que tipo de Deus você serve? Eu quero ler aqui, quando eu fico procurando aqui, eu lembro do Naldo. Fica procurando o que escreveu. Mas é onde fala que o diabo é o pai da mentira. Eu anotei aqui, irmãos. Vou ler para a gente fixar. Amém? Amém.
João 8,44. Vamos ler? João 8,44. Evangelho de João 8,44. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Porque não há verdade nele. Então, se você ouvir, se você acreditar, aí vira verdade. Mas ele fala mentira. Ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. Esse mesmo Evangelho de João fala assim: Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. O diabo não. Não há verdade nele. E não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Ele é o pai da mentira, irmãos. Não há verdade nele. Então, quando você ouvir alguma coisinha, não tome como verdade, porque é mentira. E aí esse mesmo tentador aqui foi lá no irmão Brando e falou assim, ó: você diz que Deus é amor. Isso é amor? O quanto você tem pregado sua palavra e quão duro você tem tentado viver por ele. E agora, quando isto vem à vida do seu próprio bebê, ele te abandona? Parece verdade, não parece? Mas é mentira, irmãos. Deus, ele sabe o que você vai passar. Deus, ele tem a sua trajetória ali, ó. Ele está aqui na palma da tua mão, na palma da mão dele, amém? Amém. Ele tem a sua vida sob o controle dele. Então ele tem um propósito. Se está passando por isso, é porque é um propósito dele. Você tem tentado viver por ele, e agora, quando isto vem à vida do seu próprio bebê, ele te abandona? Que tipo de Deus serve, afinal? Por um minuto, Bill, o profeta, vacilou com incerteza naquele grande separação. Então sua resposta veio fluindo de alguma fonte escondida profundamente em sua alma. Irmãos, aí dentro, aí na sua alma, tem alguma coisa clamando. E tem um fundo que responde. Amém. Como Jó, nos tempos da antiguidade, eu direi: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus, eu não sei por que tu estás me dilacerando dessa maneira, irmãos. Às vezes a gente não sabe, não entende o que está acontecendo. Mas o pastor pregou, né? Falou, a gente não tem que ficar preso nos porquês, mas ensina para quê? Para que está acontecendo isso? É para um propósito, é para Deus cumprir o propósito. Isso aqui está acontecendo porque tem que acontecer. Mas isso não vai mudar minha fé em ti. Mesmo que tu me mates, eu ainda confiarei em ti. Eu creio em ti. A irmã Branda declarou isso com vigor, com força, com fé. Mas a gente vai ver que é o desânimo. A gente vai ver que muitas das vezes, irmãos, é quando nós estamos sozinhos. Lembra aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo? É verdade. Ó, Romanos 1:21. Essa é a nossa última leitura aqui, depois eu continuo lendo o livro. Romanos 1:21. Pode ler, Adiel, por favor? Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
antes vem sendo expulsos e desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, vou ler aqui, ó, achei. Reforçar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Por quê? Mente vazia, cheia de trevas, cheia de pensamentos ruins. Aí a gente percebe que o momento em que esses heróis da fé, esses grandes da fé, passaram por essas lutas, confusões mentais, foi quando eles estavam sozinhos. Então, procuremos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, irmãos. Não ficamos sozinhos, na solidão. O pastor falou esses dias, né? Orientando os jovens, não ficar sozinho, tem um amigo. Eclesiastes fala, é melhor serem dois do que um. Porque dois, ó, se um tiver com frio, o outro vai lá e aquece. Porque se um tiver cansado, o outro vai lá e ajuda. Não, vamos, estamos juntos. Melhor é serem dois do que um. Continuando aqui. 2, página 110. A irmã Brana de novo, naquela luta. Mesmo que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Logo cedo da manhã seguinte, Bill foi pedido para reparar um dano. Aí ele foi para um serviço. Profeta. Foi para um serviço. Está certo. Ele chorou, meus pecados te colocaram ali. Aí você fica remoendo aquilo. Está acontecendo alguma coisa? Irmãos, o que eu quero deixar aqui nessa noite é que nós estamos sujeitos a isso. E é que nós não damos conta para resolver isso. É isso que eu quero deixar claro aqui. Mas Deus, Ele vem e cuida de nós. Deus, Ele vem e te dá o sustento. Deus, Ele vem e limpa isso, Ele muda o nosso pensamento. Ele vem e traz alegria. É isso que eu quero deixar aqui, que a gente vai ver que o nosso profeta, amém? Ele é o nosso profeta? Amém. O nosso profeta passou por isso. A gente vai ver o que ele tentou fazer aqui. Está certo, ele chorou, meus pecados te colocaram ali. Meus pecados te colocaram ali, Jesus. Eu sou tão culpado como qualquer outro. De repente, uma ideia confusa cruzou a sua mente. Lembra? Sempre começa aqui. Aproveitando-se dessa confusão, o diabo aproveita dessa confusão, da sua fragilidade. O persuadiu para encurtar sua própria vida. Lembra que nós falamos? Não existe atalho. Não existe atalho. Encurtar sua própria vida. Bill olhou para suas pesadas luvas de borracha, então a linha de transmissão primária de 2.300 volts, que corria ao lado da secundária, ele considerou a possibilidade. E aí, realmente, tomei como verdade. Profeta aqui, irmão Branco. Tomei como verdade. É melhor dar curto aqui da minha vida. Querido, obscuro, isto era errado, bem errado, mas de alguma forma, neste momento, com seu pensamento obscurecido pelo desespero, pela insegurança, o errado parecia certo. Tirando uma de suas luvas de segurança, ele disse: querido Deus, eu odeio fazer isso, mas eu sou um covarde. Eu simplesmente não posso continuar vivendo sem elas. Ele estendeu a mão descoberta em direção à linha primária, sabendo que quando ele a agarrasse, a corrente ferveria. Seu sangue e quebraria seus ossos. Ferveria seu sangue e quebraria seus ossos. Sharon, papai irá ver você e mamãe. Irmãos, aquilo se tornou tão verdade que ele já estava convicto em tirar sua própria vida. Continuamos. E ele nunca soube o que aconteceu a seguir. Quando voltou a si, estava sentado no chão com seu cinto de segurança amarrado ao redor do poste. Irmão, Deus guarda. Porque tem um propósito para cumprir. Deus guarda. Tem um propósito para cumprir. Na sua barreira mental desmoronou.
inundando sua mente com aquelas terríveis lembranças, ele orou. Aí você vê que tem uma coisa em comum aí, ó. Davi, ele estava ali, ó, se declarando para Deus: Senhor, eu estou aqui acabado, doente, eu estou aqui, ó, mas o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Eu cometi isso. E ele, Davi, estava ali, ó, falando do seu jeito: ó, eu estou assim, eu não aguento mais, mas me perdoa, Senhor. Essa é o que está em comum, irmãos. Isso aqui muitas das vezes é o que a gente precisa. Reconhecer que nós precisamos de ajuda. Reconhecer que sem Deus nós não damos conta. Reconhecer que sem Deus a gente não tem, o nosso pensamento nós somos falhas. Jesus, quando eu era, e ele orou, Jesus, quando eu era um garoto, muitas vezes tive fome, muito frio, todos riam de mim e me chamavam de maricas. Eu me sentia sozinho depois que me tornei um cristão. Eu me sentia sozinho. Depois que me tornei um cristão, tu me destes um pequeno lar e uma família. Eu tentei viver correto. Agora tu tens tomado tudo isto de mim. Estou muito atormentado. Eu não posso mais continuar dessa maneira. Ó Deus, por que tu não me leves também? Novamente, o diabo moveu-se como uma neblina. Irmãos, é a batalha maior. É a batalha jamais pelejada. É a nossa mente, está aqui dentro. Esse profeta aqui, ó, que a gente está lendo aqui, ele falou: quem é o seu maior inimigo? É nós mesmos. Nós lutamos diariamente com a nossa própria mente, conosco, né? E obscurecendo a mente de Bill para a razão, olha o que eu falei, a razão, e o senso comum, por um momento Bill perdeu a visão da mão de liderança de Deus. Neste momento incerto, Satanás o persuadiu para o pior. Irmãos, ele tenta persuadir. O inimigo, ele tenta te persuadir falando mentiras. E aí cabe a você acreditar e, se quiser, tomar como verdade. Persuadir para o pior, para a pior ação possível que ele podia tomar. Bill mantinha seu revólver de guarda florestal em um coldre pendurado em um prego atrás da porta da cozinha. Empunhando esta arma, ele ajoelhou-se próximo a uma cama que estava perto do fogão. Colocando o cano da arma na cabeça, ele armou e apertou o gatilho, enquanto orava em voz alta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, tem uma luta ali, ó. Tem um lado teu que quer a morte, tem um lado teu que negatividade, mas tem um outro que clama, que é a sua alma. Amém. Senhor, me tira daqui. Irmãos, o irmão Brana falava que aquele endemoniado ali, quando os demônios naquele momento saíam, tinha certos momentos que aqueles demônios saíam, ele clamava: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E o irmão Brana fala que ele atravessou ali, ó, aquele rio, né? Ele estava no barco ali, ele atravessou para poder ir, porque ele sentiu o clamor daquele endemoniado. Irmãos, ele sente o nosso clamor, ele sabe o nosso coração, ele sabe o que você precisa, o que você está passando. E aqui o irmão Brana, ele estava no fim, mas você vê que é uma luta. Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Ele apertava cada vez mais forte aquele gatilho, mas ele não se movia. Deus guarda. Ele deu toda a força que ainda restava, todavia aquele fino aço não se movia. Finalmente ele desistiu e jogou a arma a um lado. Quando ele atingiu o chão, disparou e um tiro atravessou a parede. É a mão de Deus ou não é? Finalmente, chorando, exausto, adormeceu e sonhou. Eu vou fechar aqui agora. Finalmente, chorando, exausto, adormeceu e sonhou. Não era um sonho típico, com bordas nebulosas e indefinida consciência. Eu estou lendo aqui, eu creio que vocês conhecem essa história. O quadro era claro e distinto, e a imagem permaneceu em sua memória tão clara como se ele de fato tivesse estado ali.
Ele sonhou que estava em algum lugar no oeste, numa padaria, caminhando em uma estrada deserta, cantando uma balada popular ocidental. Há uma roda num carroção que está quebrada e uma placa na fazenda. Bill passou por uma velha carruagem coberta, do tipo que os antigos colonos chamavam de carroção. Vou prosseguir. Próximo de onde a roda quebrada estava encostada na carruagem, uma linda e jovem moça estava de pé, o observando. O vento tocava seu longo cabelo louro. Seus olhos azuis brilhavam com o sol enquanto Bill passava por ela. Ele tirou seu chapéu de vaqueiro e a cumprimentou alegremente. Bom dia, senhorita. Ela respondeu, bom dia, papai. Bill parou e fitou esta linda mulher vestida de branco. Ela parecia ter pelo menos 20 anos de idade. Ora, senhorita, como posso ser seu pai quando você tem quase a mesma idade que eu? Seu largo sorriso mostrava dentes perfeitos. Papai, você simplesmente não sabe onde está. Na terra, eu era sua pequena Sharon Rose. Sharon? Sharon? Mas você era apenas um pequeno bebê. Não há bebês aqui, papai. Somos todos da mesma idade, somos imortais. Amém. Onde está meu irmão? Onde está meu irmão Billy Paul? Eu o deixei com a senhorita Broy agora há pouco. Sharon disse, eu vou esperar aqui por Billy. Ô irmãos, eles já se encontraram agora, né? Amém. Nesse momento eles já se encontraram, né? Porque você não vai ver a mãe? Ela está esperando por você ali no seu novo lar. Novo lar? Os Branhams nunca tiveram lares. Sempre fomos pobres errantes. Você tem um lar aqui, papai. Você tem um lar aqui, papai. Olha. Ela apontou a estrada acima. Lá no final da trilha estava um magnífico palácio no topo da colina. O sol tinha recém-emergido de trás do telhado da mansão, e agora raios solares se atiravam em todas as direções como um farol guiando cansados viajantes para o porto. Bill caminhou ao longo desta estrada com as mãos para cima, eu já vou encerrar, cantando querido lar, alegre lar. Uma longa escadaria ia da base da colina até acima da porta de frente. Hope estava esperando na entrada, vestida de branco com seu longo cabelo negro solto à brisa. Bill saltou os degraus de 3 em 3. Quando alcançou o topo, ele caiu aos pés dela. Hope gentilmente persuadiu para que se levantasse. Calma, calma, irmão branco. Calma, Billy. Hope, eu acabei de encontrar Sharon ali embaixo, na estrada. Ela se tornou uma linda e jovem senhorita. Irmãos, Deus ele é tremendo. Olha o estado que o profeta estava. O profeta estava ali a ponto de entregar a sua vida. O diabo ali, ó. Mas o diabo não vence não, irmãos. Lembra quando Jesus morreu ali na cruz, que estava tendo uma festa lá? E de repente, ó, eu vim tomar a chave. Ah, mas eu achei que eu tinha vencido. Não, me dá aqui a chave. Deus ele é poderoso, irmãos. Ele, ó, surpreende muita gente. Ele chega de repente, faz milagre acontecer. Sim, ela está muito bem, viu? Você tem que parar de se preocupar comigo e com Sharon. Querida, eu não posso evitar, eu tenho estado tão sozinho sem vocês. E Billy Paul chora por você o tempo todo. Eu não sei o que fazer com ele. Sharon e eu estamos muito melhor do que vocês. Prometa-me que não vai mais se preocupar conosco. Hope o abraçou e deu um tapinha em suas costas, exatamente como fazia com frequência na terra. Bill, você parece tão cansado. Você está se desgastando orando pelos enfermos. Entre comigo agora. Entre comigo, agora você pode sentar e descansar. Ele entrou com ela na mansão e ali estava uma cadeira verde, da marca Morris, exatamente como a que ele tinha perdido para a companhia financeira, por não poder pagar. Irmãos, Deus ele é um Deus de detalhes.
Deus, ele é um Deus de detalhes. Cada detalhe ele está observando, irmão. Cada detalhe que às vezes você não... isso aqui... esse... Não, ele sabe. Ele sabe o que te faz bem, ele sabe o que te faz mal. Hope disse, você se lembra dessa cadeira? Um nó formou-se na garganta de Bill. Quão bem eu me lembro. Eles não vão levar esta. Ela se assegurou. Esta já está paga. Eu não entendo. Você vai voltar agora, Bill. Prometa-me que não vai mais se preocupar comigo e com Sharon. Mas, Hope, eu não posso prometer isto. Mas Hope de repente se foi e Bill estava despertando. Quando acordou, estava de joelhos na escuridão da cozinha. Ele se levantou e olhou ao redor no cômodo escuro. Pareceu que se ele sentisse um braço invisível sobre o seu ombro. Hope, é você? Pareceu como se ele sentisse que ela dera um leve batidinho assim em suas costas. Hope, você está aqui neste cômodo? Ele estava imaginando isto e ele podia ouvir sua voz sussurrando: prometa-me que você não vai se preocupar. Bill disse: Hope, eu prometo. Irmãos, Deus, ele, por nós mesmos, nós não damos conta. É o que eu queria deixar aqui para vocês. Mas Deus, com a sua mão, com a sua misericórdia, Ele vem, Ele muda o quadro. Ele vem, essa angústia, Ele tira essa angústia, te dá uma alegria, te dá uma paz. Essa paz que excede todo entendimento. Ô irmãos, vamos agradecer esse Deus. Vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Vamos falar com Ele um pouco. Deus quer que você declare a Ele que você não dá conta, não. Declara a Ele que você é dependente dEle para levantar, para agir, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, você depende dEle. Até para vir aqui, depende dEle te trazer aqui. Ô irmãos, se não fosse Deus, onde nós estaríamos? Se não fosse Deus, onde nós estaríamos? Essa história que eu acabei de ler, vocês sabem, eu creio que alguns sabem, mas eu passei pela mesma situação, né, familiar, só que foi diferente. Acabou, meu padrasto, né, tirou a sua própria vida desse mesmo jeito que o irmão Brana acabou de descrever aqui. Só que foi diferente a história. Mas dessa vez, irmãos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vivos com vida. Agradecer a Deus por mais uma chance que Ele nos dá. Agradecer a Deus pela sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Oh Deus, querido Deus e eterno Pai. Oh Deus poderoso, te agradecemos, Senhor, porque muitas das vezes nós não damos conta, Pai. Nós não damos conta, Pai, da pressão, Senhor. Nós não damos conta, Pai, dos nossos problemas, ó Pai. Por quê, Senhor? Porque nós precisamos de Ti, Pai. Mas com o Senhor no barco, aí sim, Senhor, nós vencemos, Pai. Aí sim nós avançamos, Pai. Aí sim nós temos vitória, Pai. Oh Deus, receba, Pai, a nossa gratidão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Oh Deus, muitas das vezes, ó Pai, são nossos pecados, ó Pai, que pesam sobre nós, Pai. Oh Deus, o inimigo, ele usa isso, ó Pai, para pesar, Senhor, e nós nos declararmos derrotados, Pai. Mas nós te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados.
Muitas das vezes, ó Pai, nós erramos, Senhor, tentando acertar, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, nós falhamos, erramos, ó Pai, a gente não... Oh, Deus, perdoa, Pai, não leve em consideração, Pai, por favor, Senhor, a nossa ignorância, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, nós pecamos por causa da nossa ignorância, Senhor. Oh, Deus, maravilhoso, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Muitas das vezes nós falhamos, Pai, por causa da nossa ignorância, Pai. Oh, Deus, o inimigo, ele usa isso, ó Pai, para nós ficarmos abatidos, Pai, presos no nosso próprio entendimento, ó Pai. Oh, Deus, mas que nós possamos receber a Tua mão, Senhor, receber a Tua graça, ó Pai, receber a Tua bênção, Pai. Oh, Deus, fale conosco, Senhor. Nos dê, Senhor, uma experiência contigo, Senhor. Nos dê, Pai, uma experiência real contigo, Pai. Oh, Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Oh, Deus, purifica, Senhor, nossos pensamentos, Pai. Oh, Deus, tira, Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter força, a resistir, Senhor, essas persuasões, Pai, do inimigo, Pai. Essas confusões, Pai, que coloca na nossa mente, ó Pai. Oh, Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa vida, Pai. Oh, Deus, que possamos pensar, Senhor, em Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar, Pai, fixados, ó Pai, com nossos pensamentos em Ti, Senhor. Com nossos pensamentos na Tua casa, ó Pai. Com nossos pensamentos, ó Pai, na Tua obra, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai. Precisamos da Tua presença na nossa vida, ó Pai. Oh, Deus, não nos deixe sozinhos, Pai. Que o Senhor possa estar o tempo inteiro, ó Pai, ali, Senhor, conosco, ó Pai. Como foi falado, ó Pai. O Senhor está mais próximo de nós do que o nosso braço direito, ó Pai. E nós queremos sentir essa Sua presença, ó Pai, diariamente na nossa vida, ó Pai. Oh, Deus, sozinho a gente falha, Pai. Sozinho a gente não é nada, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo